Saudações pessoal, mais uma vez aqui Fernandes a trazer mais um tema aqui no canal. Hoje vamos falar da separação conjugal de um casal e causas e porquê da separação. Dizer que toda separação, tanto ela amigável, litigiosa ou então é sempre uma separação. Separação sempre é separação. É mesmo sempre ruptura de um casamento. Separação é uma ruptura de uma relação que sempre causa sempre alguns contrastes, algumas situações assim não muito boas. Alguém me dizia assim, separação não é boa coisa, realmente. Quando um casal se separa, se o casal tem filhos, sofrem os filhos também, porque os filhos é bom que vivam com seu pai e a sua mãe. Os filhos sentem-se bem na presença do pai e da mãe. Aliás, o filho, quando está o pai ao lado, está a mãe, sente-se não seguro. Mas o casamento, na medida que passa o tempo, às vezes ocorrem situações que, por força maior das circunstâncias, o casal é obrigado a separar-se. Eu não condeno ninguém, mas eu sempre aconselho a separação sempre não. Se puderem lutar para manterem o vosso casamento, lutarem para manter a vossa relação, é sempre melhor. Mas se vocês acharem que a solução tem que ser a separação, tá bem, vocês separem-se. Mas lembre-se que depois da separação tem o luto, tem fases complicadas e 70% dos casais que são separados, hoje eles entendem que era melhor que se calhar que eles lutassem um bocadinho mais para manter o seu casamento, mesmo que o casamento estava aí do jeito que estava caminhado. Então dizer que existem relações que são tóxicas, que às vezes quando você está dentro da relação você se sente parece muito aborrecida, parece que já não quer amar mais o outro, pensando que ele tem que encontrar uma outra pessoa melhor que para poder substituir. Mas dizer que somos pessoas diferentes, né? Somos pessoas diferentes, cada um tem o seu ser, tem o seu pensar. Agora, se realmente o seu casamento ainda dá para você remediar, ainda dá para você lutar, ainda dá para poder manter, o meu conselho aqui como amigo, mantenha o seu casamento. Mas se você achar que a solução é mesmo a separação, e que você já pensou, você já analisou, você já teve umas conclusões que a solução mesmo aqui é a separação, então faça-se segundo o que você está a pensar. Mas lembre-se que depois da separação você vai ter momentos de luto, momentos de tristeza, sobretudo quando não é você que quer separar, é a outra pessoa que quer separar, porque às vezes na separação sempre tem um lado que diz que está mais convencido a separar, e tem um outro lado que se calhar de forma pacífica ele aceita a condição, né? Tem aquela música, sei, está no fim, a decisão é indiscutível, mas é você quem quer assim. Às vezes a decisão é aquela indiscutível, que um quer e o outro tem que aceitar. Aceita a circunstância. Então, se dizer que, meu amigo, minha amiga, se realmente estás a viver uma situação dessa, uma situação completamente difícil, a separação dói na alma, é uma solidão, sobretudo quando é uma relação, um casamento que você já vivia um período de tempo, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos, não sei. Você quando se separa, você vai sentir o vazio, você vai sentir aqueles momentos que você olha assim para falar para você, parece que não sabe como viver. Mas tenha bom ânimo. São situações que ocorreram com todos nós. Eu particularmente falo de mim, porque também vivenciei situações dessas. No começo parece não haver solução. No começo parece não ter saída. No começo parece ser uma situação que nunca tem fim. Mas na medida que o tempo passa, você começa a aprender a se conhecer, começa a aprender a se acostumar, porque ao longo da trajetória da vida a gente comete alguns erros, que são erros, às vezes erros de palmatória, né? Erros que você olha que e são erros que acontecem com todos nós, porque todos nós erramos. Mas a vida tem dessas, então dizer que se realmente você está a viver esse luto, porque depois da separação vem aquela fase que quando um vai, o outro fica, e depois fica momento de luto, de tristeza, que você vive um estresse, que às vezes não dá vontade de comer, você quer falar com qualquer um, você quer explicar o teu problema, você sente-se um bocadinho frustrado, aqui até depois
recorre na bebida, começa a se embriagar, começa a se drogar, começa a fazer determinadas coisas que ele não fazia. Então a solução não é aí, a solução é mesmo você ter calma, pés no chão, continuar a lutar e ir para frente, porque caminha para frente, a vida continua, a vida não termina por causa do quando se termina um casamento, quando se termina uma relação conjugal. Aliás, toda a relação que nós temos aqui, ela termina. O casamento pode vir, o final do casamento pode vir, se calhar por morte de um dos cônjuges, pode vir por separação da parte de um dos cônjuges querendo separar-se. O final do casamento pode vir em diversas formas, mas a melhor forma sempre é a separação, ou seja, que seja sempre até o fim, né? Porque quando a gente casamos, sempre é aquele, a gente faz um voto no momento da pobreza, da alegria, tristeza, etc. Mas esse voto às vezes acabamos não cumprindo, não se cumpre na realidade. Então dizer que a vida continua, se você realmente está a viver uma situação de separação, levanta a cabeça, olha para frente, tenha bom ânimo, acredite em você, acredite em Deus, busca conselho aos mais velhos, busca conselho a pessoas amigas e lembre-se uma coisa, não exponha muito a sua vida pessoal às pessoas, porque teu melhor amigo hoje, você não sabe o amanhã. Amanhã ele pode ser o seu pior inimigo. A pessoa que se calhar você depois fica na mão dele. Porque você se abriu muito a essa pessoa. Você abriu muito todos os seus segredos pessoais. Então todos nós temos segredos pessoais. Então saiba guardar os seus segredos pessoais. As suas fraquezas, os seus erros. Se você tiver que conversar, conversa com Deus. Conversa com o Espírito Santo. Conversa com Deus, porque Deus... Ele te ouve, ele te consola. Como faço para conversar com Deus? Entra no teu quarto, fecha o quarto, dobra os joelhos, ou sentado, se você não consegue dobrar os joelhos, fala com Deus. Oh Deus, eu pequei nisso, eu falhei nisso, naquilo. Abre o seu coração, desabafa. Às vezes você vai contar o seu problema no amigo, no pastor, e etc. Você até confia nessa pessoa. Tá bom, existem situações que a gente tem que conversar, que é para a gente se calhar ouvir um conselho, mas existem situações quando você também se abre muito, depois você fica entre aspas na mão dessa pessoa. Não tenho nada contra os pastores, não tenho nada contra quem vai procurar o pastor que é para expor as situações, é normal. Aconselho ir a um psicólogo, aconselho ir a um pastor, a um amigo, a quem você se sente bem para conversar e se abrir, é fundamental, porque a vida tem dessas. Tem situações que você às vezes vê uma situação muito complicada, que você vê que parece que não tem saída, mas se você pedir uma palavra a um amigo, um conselho, se calhar ele te dá algumas luzes, te dá algumas dicas, olha, faz assim, se calhar ele também tem experiências vividas, ele vai poder te dar uma experiência, então assim, através da experiência dos outros, nós conseguimos também ultrapassar essa situação, porque tem situações que aparecem como um 9 mesmo, mas o outro olha como um 6, você está vendo como 9, um número grande, ele vê como 6, quer dizer, aquele problema que você está vendo tão grande, tão grande, tão grande, ele às vezes olha para esse problema, vê não aquela grandeza que você está vendo, se calhar ele vê um bocadinho assim, é um problema assim, mas é um problema que ele, se calhar o ponto dele de vista, ele vai te dar algumas dicas, que você vai entender que, opa, vale a pena ter conversado com essa pessoa. Isso já aconteceu comigo, conversar com alguém, vocês foram uma situação e o que você estava a pensar, se calhar não tem ideias, ele te dá algumas ideias, te dá algumas luzes. Depois você está num canto, você vê, pô, o que ele falou realmente faz sentido, eu acho que vou meter em prática. Valeu ter conversado com ele. Então conheça quem você conversar, aliás, você conhece o leque das amizades que você tem, a quem você pode se abrir. E a quem você não pode se abrir, a quem você pode contar os seus problemas, a quem você não pode contar. Porque também é complicado quando você vai contar para uma pessoa um problema e você entende que essa pessoa sai falando com outras pessoas, porque é uma pessoa, se calhar, que não tem domínio próprio, não tem uma boa gestão de emoções, das suas emoções. Você lhe confidenciou, você foi... É uma pessoa que lhe abriu um problema, se foi lá, não, olha, contou um problema, uma confidência para ele, mas ele é uma pessoa, se calhar, que não tem maturidade, ele saiu falando para as pessoas. Então, dizer que isso também é normal, porque
você confiou nele, ele também se calhar confia numa outra pessoa que ele vai também contar os seus problemas, não é verdade? Se calhar ele vive com seus cônjuges, com seu marido, a sua mulher, você conta para ele o seu problema, ele também vai contar para o seu marido, sua mulher. O seu marido e mulher também vai contar num que ele também acha que tem confiança, e depois fica aquela situação. E quando chegar a ti, você percebeu que o que você falou aí hoje está na boca deste, daquele outro. Então, como é que nós ficamos? Realmente sentimos um bocadinho tristes, ficamos um bocadinho decepcionados, porque confiamos numa pessoa, isso acontece. Então, queria dizer que existem situações suas, prefira não falar com ninguém. Você mesmo sozinho gera essas situações. Se tiver que falar para alguém, fala como se fosse não você a viver esse problema, mas conta para essa pessoa, tipo, suponhando, então, criando uma figura que não é você, que seja uma outra pessoa. Olha, o fulano estava passando um problema assim, assim, olha, teve dificuldade. Você no seu lugar, o que você faria a ver um problema desse? Fazer entender para essa pessoa, se calhar, que essa situação não é você que viveu, ou então não é você que está a viver. Mas dizer que se você está a viver uma separação conjugal, conforme eu já disse, meu conselho aqui como amigo, mano, minha irmã, se você puder lutar para manter a relação,